Bom dia, galera. Nosso assunto é Grécia Antiga, destaques. Vou procurar ser o mais rápido possível, tá? E se vocês não entenderem algum trecho do vídeo, é só retornar, ok? Antes eu queria propor para vocês respostas a essas perguntas aí. Liberdade de opinião, de imprensa, de comunicação são importantes em um país democrático? Aliás, nosso país é um país democrático? Umas frases aí do filósofo Sócrates, cada um pense sobre essas frases e tente entendê-las de acordo com sua própria consciência, ok? Povos formadores da Grécia Antiga. Foram 4 povos, gente. Não sei se está dando ver na legenda. Essas setas em azul representam a migração dos primeiros povos que chegaram à Grécia Antiga, tá? Que foram os aqueus, primeiro grupo indo-europeu a chegar à Grécia por volta de 2000 anos antes de Cristo. Aí tem essa legenda listrada em azul, que mostra o centro de difusão da cultura aqueia. Em seguida vieram os eólios e os jônios, aí está escrito aqui, chegaram por volta de 1700 a.C., realizando integração pacífica com os habitantes que encontraram na Grécia Antiga. Por fim, os dórios, último povo indo-europeu, que está aí em verde, né? A penetrar na Grécia Antiga por volta de 1200 a.C. Então, ó, azul representa os aqueus, cor de laranja os eólios, vermelho os jônios e as zonas que eles ocuparam, e em verde os dórios, ok? Nesse slide, só me interessa mais o que está no quadrado à direita. Nós temos aí, novamente, os 4 povos que habitaram a Grécia Antiga, né? Aqueus, eólios, jônios e dórios. Mas o que me interessa é esse segundo ponto. O relevo montanhoso, gente, dificultava a comunicação entre as cidades, levando a um relativo isolamento entre elas. Essas cidades, portanto, passaram a se chamar cidades-estado, cada uma com sua própria forma de governo, seus próprios costumes, né? Mas elas tinham algo em comum, que a gente vai ver mais adiante. Então, onde é que eu estou querendo chegar? Há uma influência do relevo montanhoso grego que, ao dificultar a ligação entre as cidades, facilitava o relativo isolamento delas, ocorrendo então esse fenômeno chamado cidades-estado, ok? Divisões geográficas da Grécia Antiga. Grécia Antiga no século 6 a.C. Em laranja, Grécia continental. Em verde, Grécia insular. Em roxo, Grécia asiática. E em amarelo, Magna Grécia. Ok? Bem, a principal característica da Grécia Antiga, gente, devido àquele relevo montanhoso, era a descentralização política. O que quer dizer isso? Não havia um rei e um governo únicos. O que você tinha diversas cidades-estado, chamadas poleis, com leis e costumes diferentes. Poleis é o plural da palavra polis, que é a mesma coisa que cidade-estado, tá? Mas o que é que unia essas cidades? É o fato de falar a mesma língua, ou seja, a língua grega, e praticar a mesma religião, a mitologia grega. Comunidade gentílica, genos ou oikos. Antes de existirem as cidades-estado, como que os gregos se organizavam? Se organizavam em genos, que eram grupos de pessoas que se uniam em famílias por se julgarem descendentes de um antepassado comum. Que antepassado comum é esse? Pode ser um deus ou um guerreiro, tá? Um ser lendário, mitológico, como um deus, ou uma pessoa que realmente existiu como um grande guerreiro. As terras eram de uso coletivo. Nas terras você tinha as ferramentas, o gado, os artesãos trabalhavam nas terras, né? Ou camponeses, e eventuais escravos. De onde vinham esses escravos? São aqueles que não conseguiam provar essa descendência, né? É claro, gente, aqui provar não tem um sentido científico, né? É um sentido, entre aspas, um sentido figurado. Ou então poderiam ser prisioneiros de guerra. A autoridade estava na mão do pater familias, um chefe masculino, autoridade dos genos, né?
E aconteceram alguns problemas. O crescimento populacional foi maior que o dos alimentos. Isso vai gerar uma disputa por terras. As melhores terras vão ficar nas mãos daqueles que conseguiram se defender melhor as suas terras, que foram os paterfamílias e seus parentes mais próximos. Sendo assim, gente, o que é que vai acontecer? Todo aquele sentimento de igualdade, coletividade, todos se sentindo iguais, vão começar a desaparecer, vão começar a surgir desigualdades sociais, ou seja, os laços coletivos vão começar a desaparecer. Aí você vai ter a formação de uma aristocracia agrária, que em Atenas designou o setor social conhecido como eupátridas, que se julgava os bem-nascidos pelos deuses. Olha, digamos assim, a religião sendo usada como um recurso político, não é? Um quadro comparativo entre Atenas e Esparta. Galera, o que me interessa mais aqui é o item educação. Os espartanos, eles tinham uma educação muito militar, muito rígida, muito dura para formar bons soldados, obedientes e cumpridores de ordens, na maioria das vezes. Enquanto em Atenas, apesar de haver essa educação militar, né, a educação física, era a educação também voltada para o lado espiritual, para o intelecto, conforme está escrito aqui, né? Desenvolvimento cultural, científico e artístico, ok? Jogos Olímpicos. Gente, o que me interessa aqui é que o Olímpicos vem da cidade-estado de Olímpia, onde se realizaram os primeiros Jogos Olímpicos, né? Daí o nome Olimpíadas. E esse aspecto aqui de que só os homens poderiam disputar as competições esportivas, né? No ano 392, o imperador romano Teodósio, já convertido ao cristianismo, notem que o cristianismo é uma religião monoteísta, ou seja, a crença no único Deus, ele vai proibir os jogos. Por quê? Porque os gregos eram politeístas. Então você tem um choque aí, uma religião monoteísta competindo com a religião politeísta. Por esse motivo, ele vai proibir os jogos no ano 392. Bem, gente, algumas considerações bem resumidas aí sobre a democracia ateniense. Só poderia votar e ser votado na Grécia Antiga quem era considerado cidadão, mas somente a quem era reservado o atributo cidadão. Só homens livres, filhos de pai e mãe atenienses. Portanto, ó, a democracia ateniense ela era machista porque excluía as mulheres, xenófoba porque excluía os estrangeiros, a pessoa tinha que ser nascida em Atenas, né? E escravista porque excluía os escravos, porque eram só os homens livres. Uma observação aqui, Atenas ela não nasceu uma sociedade democrática, ela passou por vários regimes políticos, várias formas de governo até chegar à democracia. Os detalhes estão no nosso livro. Alguns conceitos gregos antigos, isonomia, isso aí chegou até os nossos dias, né? O princípio da igualdade perante a lei por princípio constitucional, ou seja, esse princípio ele está na nossa Constituição. E essa palavra assim mais pouco conhecida do nosso vocabulário, isegoria, é um conceito oriundo da democracia grega, consiste no princípio da igualdade do direito de manifestação na eclésia, que era a Assembleia dos Cidadãos de Atenas, onde se discutiam os assuntos da polis. Como essas informações não são minhas, gente, eu tirei desse site aí cujo endereço eletrônico está embaixo. Bem, sempre que possível é bom você falar das heranças culturais que uma civilização deixou ao mundo atual. Tá aí, no meu ponto de vista, veja bem, um ponto de vista meu, algumas heranças culturais gregas ao mundo contemporâneo. Democracia ateniense, nós vimos que era restrita, né? Alguns gêneros teatrais como a tragédia, a comédia, a filosofia que vai estimular o homem como centro do pensamento, o homem tentando desenvolver a capacidade de explicar as coisas racionalmente, fugindo da tradição oral, da religião, das explicações mágico-religiosas e, portanto, desenvolvendo o pensamento racional. Os Jogos Olímpicos e a palavra política, derivada da palavra grega polis, que quer dizer cidade-estado. Um exemplo de um teatro grego, né? Bom, gente, puxando para os dias atuais, a democracia, vê se vocês concordariam comigo, tem a ver com liberdade,
E liberdade tem a ver com liberdade de imprensa, de opinião, de expressão. Por sua vez, ela tem a ver também com igualdade social, ou seja, diminuir as diferenças sociais entre as pessoas, racial, diminuir as diferenças entre pardos e negros versus brancos, e de gênero, ou seja, entre homem e mulher. Bem, galerinha, olha só, vocês concordam com o fragmento abaixo? Eu não sei se vocês vão conseguir ler aí no seu celular, mas eu vou resumir esse texto. Ele diz o seguinte: a liberdade de expressão não é um direito absoluto, né? Tem que haver limitação para os abusos decorrentes da liberdade de expressão. Por exemplo, eu publico um livro e nesse livro eu falo que os negros são naturalmente inferiores devido à sua origem escrava desde a época do Brasil colônia. Então eles têm uma capacidade intelectual limitada, então tem que se contentar com a sua dificuldade em conseguir posse de comando, cargos políticos. Isso aí é um violento preconceito racial. Alguém pode entrar com uma ação judicial, normalmente quem faz isso é o Ministério Público, que é uma espécie de fiscal da lei, né? Para impedir que esse livro seja publicado e os livros que porventura estão à venda sejam recolhidos, porque eu estou ferindo um princípio constitucional de igualdade das pessoas perante a lei e divulgando um preconceito descabido. Bacana? Deu para entender? Bem, galera, vocês poderiam pensar aí alguns segundos e responder pelo menos essa primeira questão aí? Quais são os três poderes da República Brasileira? Pensaram? Vamos ver se vocês acertaram. Olha lá. Dispõe o artigo 2º da Constituição Federal de 1988. São poderes da União independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, Executivo e Judiciário. O poder legislativo é exercido em nível nacional pelo Congresso Nacional, Câmaras, Deputados e Senado Federal. O Executivo pelo Presidente da República, auxiliado pelos ministros de Estado. E o Judiciário pelos tribunais de todo o país, cuja instância máxima é o Supremo Tribunal Federal. Bacana? Aí peguei uma parte da Constituição, artigo 49, que fala de algumas atribuições do Congresso Nacional. Então, ó, é da competência exclusiva do Congresso Nacional autorizar o presidente da República a declarar a guerra, celebrar a paz, permitir que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente, ressalvados os casos previstos em lei. Item 3. Autorizar o presidente e o vice-presidente da República a se ausentarem do país quando a ausência exceder a 15 dias. Notem que a palavra-chave aqui, ó, autorizar, significa que o presidente da República e o vice-presidente, dependendo do que vai ser feito, do que eles vão fazer, para fazer algumas coisas, depende de autorização do Congresso Nacional. O Congresso Nacional exerce poder legislativo. Então, o que é está acontecendo aqui? Poder legislativo controlando o que o Poder Executivo faz. O presidente, só para citar esse exemplo, para ele se ausentar 15 dias do país, quer dizer, mais de que 15 dias, ele precisa de autorização do Congresso Nacional. Ou seja, esses poderes eles são independentes, um fiscaliza o outro, né? Um não depende necessariamente do outro para funcionar, né? Mas ao mesmo tempo eles não vivem brigando entre si. Isso acontece em circunstâncias especiais. Eles devem tentar conviver harmonicamente para administrar bem o país. Bacana? Bem, gente, essa faixa aqui, com essa frase aí, queremos as Forças Armadas no poder, foram feitas por manifestantes que apoiam o presidente Jair Bolsonaro. Atentem bem para essa frase, queremos as Forças Armadas no poder. Olha essa aqui, que é um complemento da anterior. Intervenção militar fecha o STF, Supremo Tribunal Federal, e o Congresso Nacional. Vejam bem, gente. A nossa democracia prevê a divisão dos poderes para que ninguém concentre os poderes excessivamente e governe como um ditador. Quando você pede o fechamento do STF e Congresso Nacional, isso é uma manifestação que atenta contra a Constituição e atenta contra a democracia. Em outras palavras, as pessoas têm o direito de se manifestar. E agora, não nos parece adequado
a defesa desses tipos de ideias, Vocês estão entendendo? Vamos em frente aqui. Então, vocês concordam com essas ideias aí? Entretanto, vamos refletir. Olha só. Liberdade de opinião e de pensamento deve existir, sim ou não? Sim, deve existir. Mas liberdade de opinião contra o que está escrito na Constituição e contra as leis é correto? Por quê? Bem, gente, é só a gente exercer um pouco de lógica. Eu não posso ferir e divulgar uma ideia ou escrever algo que atenta contra a Constituição, contra as leis e, indo mais longe, contra os princípios democráticos. Então, aquelas ideias defendidas, veja bem, eles têm o direito de defender aquilo, eu vou usar essa forma, nem sei se é correta, né? Eles têm o direito de se manifestar, mas divulgar esse tipo de ideia que atenta contra a democracia, contra as leis, contra a Constituição, isso não é adequado, não nos parece adequado. Deu para entender isso? Para finalizar, essa frase aqui, ela não é minha, ela está entre aspas, na democracia nem tudo pode. De quem é? Do jornalista Reinaldo Azevedo no programa O É da Coisa. Esse programa, ele passa todos os dias de segunda a sexta, das 18 às 19h15. Né? Eu recomendaria que, pelo menos uma vez por semana, vocês ouvissem, gente, porque é do meu ponto de vista, veja bem, apenas do meu ponto de vista, um programa neutro, ele não é engajado politicamente por um partido de direita, ou de centro, ou de esquerda, tá? Ele procura fazer uma análise imparcial da coisa. Então, tá na FM Band News 90.5, foi feita agora no ano de 2020, essa frase, eu não me lembro o dia e o mês, mas foi agora em 2020. O que quer dizer essa frase? Na democracia nem tudo pode. Em outras palavras, democracia tem a ver com liberdade, né? Mas não é porque você é livre, você pode divulgar qualquer tipo de ideia, ok? Liberdade não tem a ver com libertinagem, você fazer o que você quer. Ok, gente? Então, por hoje nós ficamos por aqui. Um grande abraço, hein? Qualquer dúvida que vocês tiverem, voltem o vídeo que mais tarde eu vou postar lá. Quando falo mais tarde, quer dizer, eu vou postar esses dias um exercício sobre esse slides aqui, tá? Um abraço, gente.